Olá, vamos estudar juntos hoje a lição de número 3. Mas antes, rapidamente, vamos relembrar o que já vimos no trimestre até agora. Na lição número 1, nós vimos que o Éden era um sistema educacional. Funcionava como um sistema educacional onde Deus era o professor, os anjos ali, os monitores que ajudavam na instrução para os alunos que eram Adão e Eva. O jardim era uma sala de aula onde os elementos do jardim, dentre outros assuntos, eram as matérias ali ensinadas. Na lição número 2, nós vimos que a família é a primeira sala de aula do ser humano. E hoje o tema é a lei como professor. O verso para memorizar está lá em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, e diz o seguinte: Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Para entrarmos no assunto que iremos abordar hoje, acompanhe comigo o que está escrito lá em Gálatas capítulo 2, verso 16. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Bem, aqui o apóstolo Paulo ele deixa claro uma função que não é da lei. E perceba que muitos, ao lerem esse verso, deixam a lei de lado, porque enxergam esse verso dizendo da seguinte maneira: bem, já que a lei não me justifica, a lei não me salva, então a lei não serve para nada, porque o que salva é a fé em Cristo Jesus. É a fé em Cristo Jesus que de fato me tornará justo. Portanto, a lei não serve para nada, então, se a lei não me salva, então deixa a lei para lá. Bem, Paulo aqui ele não está dizendo que a lei não serve para nada. Ele está dizendo que a lei não justifica, que a lei não salva. Mas ele não está dizendo que a lei não serve para nada. Ele está dizendo algo que não é a função da lei. Justamente porque naquele momento ali, principalmente entre os Gálatas, estava havendo um problema de legalismo. Então Paulo estava deixando claro uma função que não era da lei, para tentar lhe advertir aos Gálatas quanto ao legalismo. Pense comigo, você jogaria fora a sua sanduicheira? Sim, uma sanduicheira, preparar um sanduíche ali bem gostoso, você jogaria ela fora porque ela não aspira o chão muito bem? Você se desfaria dela porque ela não tem a função de aspirar o chão? Não, porque se eu disser para você que a sua sanduicheira não aspira o seu chão, você não jogará fora ela, mas continuará com ela porque ela serve para fazer um sanduíche bem gostoso. A lei é da mesma forma. Paulo aqui ele mostra algo que não é a função da lei, mas ele não diz para jogarmos a lei fora, porque a lei ela tem outras funções, entende? Então, quando lermos esse verso, nós precisamos compreender que aqui está escrito algo que não é a função da lei, portanto, ela não nos salva, não nos justifica, mas ela tem outras funções na nossa vida. Eu perguntaria para você então, para que serve a lei? Qual é a função da lei? Bem, a lição ela traz aqui logo na primeira parte que a lei existe para nos indicar o caminho à vida. Ela também nos conduz a uma vida de fé, a uma vida de obediência, a uma vida de graça, além de nos mostrar o amor de Deus pela humanidade. A lei ela tem diversas funções e veja que, dentre os elementos que eu falei para o qual a lei serve, eu disse que ela nos conduz a uma vida de fé. E eu te pergunto, o que é mesmo que salva? Que nós falamos aqui no verso de Gálatas, que Paulo diz que a fé é que nos torna justos, a fé é que nos justifica, portanto a fé é que nos salva. Então a lei ela não nos salva, mas ela nos conduz a uma vida de salvação. Perceba, porque ela nos conduz a uma vida de fé. Se ela nos conduz a uma vida de fé, ela nos leva a esse caminho de salvação. Portanto, a lei
ela tem sim diversas funções na nossa vida e funções extremamente importantes. E por isso que sim, a lei ela pode nos servir e nos serve, na verdade, como um professor. Vamos fazer aqui uma analogia rápida entre as leis de trânsito e a lei de Deus. Bem, quando um engenheiro projeta ali uma avenida, uma estrada, ele determina, diante dos seus cálculos matemáticos, qual é a velocidade máxima que será permitida naquela avenida. E essa velocidade máxima não é colocada simplesmente para nos impedir a nossa liberdade de andar na velocidade que bem quisermos. Na verdade, a velocidade máxima ali que é colocada como velocidade máxima permitida daquela pista, daquela avenida, é justamente para a segurança do condutor que estará trafegando naquela avenida. Então, diante dos cálculos ali do engenheiro, ele entende que até determinada velocidade o condutor poderá ali andar com segurança naquela avenida. Bem, Deus ele não coloca uma lei na nossa vida para nos limitar, apenas para nos proibir determinadas coisas. Na verdade, Deus é o nosso engenheiro. Deus projetou os seres humanos. Deus, ele compreende profundamente todos os seres humanos. E ele nos mostra qual é o caminho da vida. Qual é o caminho em que nós teremos uma vida melhor. Qual é o caminho, qual é a maneira, na verdade, que nós conseguiremos caminhar para o caminho da salvação. Então, Deus, como nosso projetista, ele nos entrega essas leis para que nos conduza a uma vida de salvação e que tirará o ser humano de uma vida de perigos, entende? Por isso nós conseguimos fazer essa analogia então com a lei de Deus e as leis de trânsito. Quando nós desrespeitamos as leis de trânsito, nós sabemos quais são as possíveis consequências de estar desrespeitando essas leis de trânsito. Com a lei de Deus é da mesma forma. Quando nós desrespeitamos, nós sabemos as possíveis consequências de estar desrespeitando essa lei. Então não é uma questão de impedir a liberdade. Na verdade, é uma maneira que Deus nos traz segurança na nossa vida. Bem, nós vemos que Moisés, ele enfatiza a importância dessa lei quando ele ensina, né, ele enfatiza a importância dessa lei quando ele mostra para o povo que essa lei deveria ser ensinada durante as gerações subsequentes. Veja o que ele diz. Veja o que diz aqui Deuteronômio, capítulo 31, do verso 9 ao 12, né? Mas aqui no 12 que ele fala, na verdade, né? Porque antes ele diz ali de quanto em quanto período essa lei deveria ser ensinada para o povo, para as pessoas que ali estavam. No 12 ele diz, né? Então ajuntai o povo, os homens, as mulheres, os meninos e o estrangeiro que está dentro da vossa cidade, para que ouçam e aprendam e temam o Senhor vosso Deus e cuidem de cumprir todas as palavras desta lei. Lá no verso 13 diz, para que os seus filhos que não a souberem, ouçam e aprendam a temer o Senhor vosso Deus todos os dias que viverdes sobre a terra a qual ides, passando o Jordão para a possuir. Aqui nesse momento o povo já estava se preparando para herdar a terra prometida. E aqui Moisés então entrega essa instrução, essa ordenança ao povo, de que seria importante que de tempos em tempos o povo fosse juntado para que a lei fosse ali falada e lembrada e ensinada às gerações seguintes. E logo na sequência desse texto, nós vemos que Moisés ali, Josué, já que estava sendo preparado para assumir a liderança do povo, já que Moisés ele não iria herdar a terra prometida, ele iria descansar, né, ele iria morrer. Então Deus ele chama Moisés e Josué para entrarem na tenda da congregação e ali entregar algumas instruções para Moisés e Josué. E dentre essas instruções, Deus ele manda Moisés escrever ali, relatar um cântico para o povo, para que o povo tivesse esse cântico em seus lábios. E perceba que Moisés ali, ele fica sabendo que o povo que iria herdar a terra prometida seria um povo desobediente.
seria um povo que iria desobedecer a Deus, queria quebrar a aliança que havia feito com Deus, um povo que iria idolatrar ídolos, queria adorar outros deuses em momento de abundância. Certamente Moisés não deve ter ficado surpreso, pois Moisés passou 40 anos com o povo de Israel, perambulando ali pelaquela área antes de herdar a terra prometida, e Moisés ele viu o povo desobediente o tempo inteiro. Inclusive, a geração que saiu do Egito, praticamente ninguém deles herdou a terra prometida, né? Foram ali os seus filhos, seus netos que herdaram a terra prometida. E Moisés, então, certamente não deve ter ficado surpreso quando Deus disse que esse povo iria também desobedecê-lo. Mas então, Deus ele fala para Moisés relatar esse cântico. E um cântico que tinha como função, basicamente, como diz aqui, né, um cântico que contaria sobre as origens do povo, sobre o Deus que rejeitariam, sobre os deuses impotentes pelos quais o substituiriam, e também sobre o motivo do caos em que estariam e sobre a esperança para o futuro. Bem, o cântico era praticamente uma profecia que Moisés estava entregando ao povo, uma profecia que dizia que o povo de fato iria largar o Deus verdadeiro, adorar outros deuses e entraria então, né, adorar outros deuses num momento de abundância, né, porque veja que certamente o cântico ele seria cantado, né, e o povo iria esquecendo por conta de um momento de abundância, e isso é bem natural na nossa vida, né, esquecermos de Deus quando estamos num momento tranquilo na nossa vida, e o povo então esqueceria Deus, e aí entraria então num caos, justamente porque deixou o Deus verdadeiro de lado. Né? E no final do cântico, então, traria ali uma mensagem de esperança. Então, certamente o povo, no início, certamente cantaria esse cântico, né? Um cântico que estaria nos lábios do povo, iria então entrar no esquecimento por conta de um momento tranquilo, e depois, no momento de desgraça, o povo então lembraria desse cântico, e o cântico mostraria a eles sobre o verdadeiro Deus, sobre a origem do povo, e o porquê eles estariam numa situação de desgraça, que era justamente pelo fato de terem se afastado da lei de Deus. Então o cântico ali serviria como um testemunho de fato, né, nesse momento de desgraça em que eles estariam vivendo após se afastarem de Deus. Perceba então como é importante o ensino da lei, o passar a lei de geração em geração, para que não cometamos o erro de nos colocar em perigo ao desobedecer à lei. Nós vemos também, logo no início do livro de Josué, que é logo depois de Deuteronômio, lá no capítulo 1, verso 7, diz assim, Deus, né, falando para Josué: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Bem, Deus aqui falando para Josué, né, ser forte e corajoso, não se desvie e siga a lei para que você tenha uma vida bem-sucedida. Sabemos que Josué, foi um líder bem-sucedido, foi um líder do povo de Israel muito bem-sucedido. Mas aí você pode falar comigo, Daniel, bem, eu conheço pessoas que se esforçam, que buscam seguir a lei de Deus de forma correta e não são bem-sucedidas. Ou você pode até me dizer, Daniel, você dizendo para mim, Daniel, eu busco fazer as coisas certas, eu busco seguir as leis de Deus, eu estudo, compreendo e busco obedecê-las, mas não tenho uma vida bem-sucedida. Aí é que entra um fator muito importante. O que é que você entende como ter uma vida bem-sucedida? Deus, ele não entende uma vida bem-sucedida como o mundo entende. O mundo, quando fala de termos uma vida bem-sucedida, geralmente o mundo se limita
em compreender o ser bem-sucedido como ter uma vida financeiramente bem-sucedida. O mundo ele se limita demais a isso, a enxergar uma pessoa e dizer que ela é bem-sucedida pelo simples fato dela ter alcançado uma vida financeira tranquila. Mas isso não é o ser bem-sucedido de Deus. Deus ele tem algo muito maior para oferecer para o seu povo. Deus ele nos oferece a vida eterna. E quando ele diz sermos bem-sucedidos nesse mundo, é justamente sermos bem-sucedidos em compreender a vontade dele para a nossa vida e realizá-la. Obedecer a sua lei, temer a Deus. Lembrando que temer a Deus não é ter medo, mas é reverenciá-lo, amá-lo. Pense nos mártires da Reforma Protestante. Eles não foram bem-sucedidos? Claro que eles foram bem-sucedidos. Mas eles morreram. Eles morreram, sim, foram perseguidos, morreram na fogueira. Muitos deles. Outros jogados em arenas para serem devorados por feras. E aí, eles não foram bem-sucedidos? Claro que eles foram bem-sucedidos. A história mostra que eles foram totalmente bem-sucedidos. Então, nós não podemos enxergar o ser bem-sucedido, né? A promessa que Deus faz de que se seguirmos a sua lei, seremos bem-sucedidos. Nós não podemos achar que esse ser bem-sucedido é ter uma vida financeiramente estável. E se alguém falou isso para você, que se você seguir a lei de Deus, você será rico, você terá saúde para sempre, não. Isso é uma grande mentira. Né? Porque até na questão de termos saúde, por exemplo, estamos no mundo, estamos propícios a adquirir doenças e precisamos compreender que Deus ele cuida da nossa vida e se Ele permite que alguma coisa aconteça na nossa vida, é para o nosso bem. Lembra que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E também não podemos esquecer que Jesus falou que no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Jesus é o nosso exemplo e ele diz que sim, haverá sofrimento, mas não devemos desanimá-lo, não devemos desanimar. E justamente nós finalizamos com esse nosso exemplo, que é Cristo. Cristo, ele foi o grande exemplo porque ele foi a própria lei encarnada. Cristo foi a própria lei encarnada, nos mostrando como um ser humano pode de fato obedecer às leis de Deus. E como que é importante para o sucesso, porque Jesus ele teve sucesso na sua vida. Daniel, Jesus morreu cedo, com 33 anos, ele teve sucesso? Você tem dúvida ainda disso? Jesus também foi bem-sucedido na sua passagem aqui na Terra, porque obedeceu a Deus e porque ele, então, deixou um legado extremamente importante para nós. E legado esse, né, que é o ápice da nossa esperança, que é a salvação através da morte de Cristo Jesus. Mas veja o que diz lá em 1 João capítulo 2, verso 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Por isso ele é o nosso exemplo. É a lei encarnada. Nós precisamos enxergá-lo e andar como Cristo andou. Portanto, a lei, sim, é um professor na nossa vida extremamente importante, que fará tudo aquilo que nós já falamos, né? E nos conduzirá, principalmente nos conduzirá para o nosso grande presente, que é a vida eterna. Então, que Deus possa te abençoar e possa te fortalecer e possa te ajudar a compreender as leis, a compreender a lei de Deus, a compreender o amor que é ali representado através da lei de Deus, o seu caráter. E que não esqueçamos do perdão, da graça oferecida pelo nosso Deus. Que Deus esteja contigo. Espero que essa lição possa ter sido útil para você e para a sua família. E a gente se vê na próxima lição. Até lá.